O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É válido. Antes, desejamos homenagear nesta noite o espírito luminar que esteve entre nós por 98 anos, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Consideramos Divaldo o maior divulgador da doutrina espírita em todo o mundo, tendo espalhado com Chico Xavier ensinamentos psicografados de diversos espíritos. Juntos, publicaram mais de 600 livros. Divaldo psicografou desde 268. Toda a renda da venda de direitos autorais dos livros publicados por ambos foram direcionados a obras assistenciais e a editoras espíritas. No caso de Divaldo, toda a renda foi direcionada à Mansão do Caminho e à Federação Espírita Brasileira. Portanto, vamos dar início à nossa programação. E no tempo que estamos estudando, questões são abordadas, abordando temas relacionados com a morte. Na outra terça-feira, tivemos a oportunidade de estudar questões postas por Kardec, com indagações sobre pressentimento. E vimos como os espíritos responderam concisamente, de modo a nos satisfazer e tirar dúvidas de tema tão delicado e que, até então, o homem não sabia responder de modo satisfatório. Vejamos, por exemplo, a questão 858. Nessa questão, Allan Kardec perguntou aos espíritos: por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? E os espíritos dizem: quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e esperar. É interessante esse questionamento, porque há de convir nessa resposta dos espíritos, quando ele diz que quem teme a morte é o homem, não o espírito, evidentemente, que ele está se referindo àqueles espíritos encarnados que, de alguma forma, já desenvolveram a sua capacidade intelecto, espiritual e moral, e é capaz de sensibilizar-se pela intuição dos espíritos, pelo pensamento dos espíritos que estão em sua volta e principalmente do mentor espiritual. Esse sim, né? Esse pressente, porque o espírito ele não teme a morte. Na realidade, nós, como encarnados, tememos porque o nosso instinto de autopreservação funciona em potencial. Mas quando a gente tem um conhecimento da vida após a morte, quando a gente tem a certeza de que nós não morreremos, então esse medo é minimizado. Né? Você veja que Divaldo, há alguns meses, ele fez uma declaração logo após ele sair do hospital. Ele fez uma declaração de que há alguns meses ele sentiu fortes dores nas costas, descendo para a parte inferior dos rins. E aí ele confessa que essas dores foram muito agudas, e quando ele foi atendido no hospital,
detectaram que ele estava com câncer de bexiga. Mas a envergadura moral de Nivaldo, ele recebeu essa notícia com tranquilidade. Porque Nivaldo, durante toda a sua vida, desde a idade dos 18 anos, ele tem esse contato contínuo, como Chico Xavier, ele tem esse contato contínuo com os espíritos, portanto, ele não teme. No entanto, ele pressentiu, depois desse caso, ele pressentiu que a hora do seu desenlace estava próxima. E ele foi avisado pela mentora espiritual, Joana de Ângeles. Portanto, ele estava próximo da sua desencarnação. E ele confessou isso. Logo que ele deixou o hospital, ele fez uma espécie de uma mini palestra, e lá ele confessou de que realmente ele tinha recebido a ajuda do mundo espiritual, mas que estava tranquilo quanto ao seu futuro. Mas vamos prosseguir, dar prosseguimento ao nosso estudo.